Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do leite spot na primeira quinzena de abril. Leite spot é aquele leite comercializado entre os laticínios. Você vai ver que as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos países que têm comércio com o mercado americano chegam a 50%. Vamos falar do mercado futuro do leite, uma prática que ainda não existe no Brasil. Eu vou conversar com Adriano Umezac, coordenador técnico de nutrição da MFG Agropecuária, e nós vamos falar dos desafios da nutrição de animais confinados. E no nosso editorial de hoje, você vai ver que a exportação de gado vivo vem crescendo a passos largos aqui no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do frete rodoviário que continua subindo de valores. O preço do frete, com origem, por exemplo, no Distrito Federal, apresentou aumentos expressivos agora em fevereiro, segundo o Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As rotas para Araguari, Minas Gerais, até Santos e também Imbituba, em Santa Catarina, registraram elevações de 15%, enquanto outros destinos tiveram reajustes entre 12% e 13%, de acordo com a Conab. O aumento na demanda por transporte, o preço elevado do diesel e a revisão da tabela de fretes são os principais fatores para essa alta. A Conab aponta que o diesel representa entre 40% e 60% do valor do frete, tornando-se o fator de maior impacto na elevação dos preços. A expectativa para os próximos meses é de alta nas cotações de fretes, considerando a instabilidade cambial, os aumentos nos preços dos combustíveis e a maior procura por transporte. O avanço da colheita da soja, que já ultrapassa 70%, tem pressionado os custos. No Distrito Federal, a safra 24-25 de soja está estimada em 327 mil toneladas, um aumento de 6% em relação ao ciclo anterior. Para o milho, a previsão é de 417 mil toneladas, um incremento de quase 22%. Em Goiás, a demanda por transporte também foi alta em fevereiro, principalmente para os portos de Santos e Paranaguá, lá no Paraná. Segundo a Conab, transportadoras enfrentam dificuldades na disponibilidade de caminhões em regiões como Rio Verde, Cristalina, Catalão e Bom Jesus. Os reajustes nos fretes variaram entre 48% e 73% em relação ao mês anterior. O aumento no preço dos combustíveis e a concentração da colheita no estado intensificaram a procura por transporte. Até o final de fevereiro, aproximadamente 60% da soja goiana havia sido colhida, com cerca de 45% da produção já comercializada. No período analisado, Goiás respondeu por 7,4% das exportações brasileiras de milho e 8% das de soja. E agora você vai ver que as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos países que têm comércio com o mercado americano chegam a 50%. Na primeira semana de abril, o presidente dos Estados Unidos anunciou a imposição de tarifas entre 10% e 50% sobre produtos importados. A primeira fase começou no sábado, dia 5, com uma taxa mínima de 10%, enquanto as tarifas completas entraram em vigor na quarta-feira, ontem, dia 9. O Brasil foi taxado em 10%, que é a menor alíquota devido ao baixo déficit comercial com os Estados Unidos. A União Europeia terá uma taxa de 20% aplicada principalmente em produtos industriais e agrícolas. Já a China
acusada de práticas desleais como manipulação cambial e barreiras comerciais, enfrentará uma tarifa adicional de 34%, totalizando 54% quando somadas com a taxa de 20% anunciada no início deste ano. A medida visa reequilibrar o comércio global, reduzir déficits e gerar receita, mas enfrenta retaliações de parceiros como China e União Europeia, além de críticas por riscos inflacionários e desorganização de cadeias produtivas. Pensando nos reflexos sobre o mercado brasileiro, as tarifas extras de importação anunciadas pelos Estados Unidos, em um primeiro momento, tendem a ter poucos efeitos diretos sobre o setor lácteo. O Brasil não possui relevância significativa nas exportações de lácteos, sendo predominantemente um país importador. Ano passado, por exemplo, o Brasil importou aproximadamente 2,3 bilhões de litros em equivalente leite, enquanto as exportações ficaram próximas a apenas 86 milhões de litros, representando cerca de 0,3% do volume total de leite captado pelas indústrias brasileiras. Analisando especificamente as exportações brasileiras de lácteos destinadas ao mercado norte-americano o ano passado, os principais produtos embarcados foram leite condensado e creme de leite. Os Estados Unidos representam o principal destino para o leite condensado brasileiro e o segundo maior destino para as exportações de creme de leite. Portanto, embora o impacto geral para o mercado brasileiro tende a ser limitado, essas duas categorias podem sofrer efeitos mais significativos frente às novas tarifas. Apesar disso, há pouca preocupação sobre os efeitos indiretos dessas medidas e uma delas é o potencial impacto das tensões comerciais entre Estados Unidos e a China sobre as commodities agrícolas brasileiras, especialmente milho e soja, que são ingredientes fundamentais na nutrição animal no Brasil. E agora vamos conversar sobre o mercado do leite, vamos falar do mercado futuro do leite, uma prática que ainda não existe aqui no Brasil. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela participou da reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados do Ministério da Agricultura e Pecuária. No encontro, a assessoria técnica da Comissão Nacional de Pecuária e de Leite, CNA, apresentou um panorama sobre o mercado futuro do leite no Brasil, oportunidades e desafios. A CNA está atuando na mobilização dos setores produtivos e industrial na busca por soluções para reduzir as inseguranças e trazer mais previsibilidade para a receita das propriedades. A CNA formou um grupo de trabalho que tem o objetivo de delinear requisitos mínimos para nortear essa construção e apresentar uma proposta à Bolsa, a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, que será a grande responsável pela operacionalização. O mercado futuro é uma forma de o produtor vender o seu produto por um preço já conhecido. Conhecer os custos de produção é fundamental para garantir as margens na operação, favorecendo o desempenho econômico da atividade. Essa ferramenta de gestão de risco trará previsibilidade tanto para a venda quanto para a compra de leite, favorecendo o desenvolvimento do setor como um todo. A CNA diz que a volatilidade dificulta o planejamento da captação industrial e temos que unir esforços para desenvolver uma ferramenta de gestão de riscos consistente e também apresentou ao colegiado os próximos passos da CNA sobre o tema. E agora você vai acompanhar no nosso editorial que o mercado de bovinos vivos para exportação está em ritmo crescente. Confira. Os dados foram destacados em uma reportagem do jornal argentino Clarín, que analisou o cenário mundial e a entrada de novos países
no mercado competitivo que é a exportação de gado vivo. O comércio internacional de gado vivo deve movimentar cerca de 5 bilhões de dólares neste ano e um total aproximado de 5 milhões de animais exportados, segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Além dos tradicionais exportadores, a Argentina acaba de entrar nesse mercado após revogar em fevereiro deste ano uma proibição que durava desde 1973. A decisão faz parte do pacote de desregulamentação econômica do governo Milei e libera a exportação de gado vivo para o abate. Segundo o ministro da Desregulamentação e Transformação do Estado, a medida deve ampliar a concorrência e reconectar a Argentina a mercados como o da Turquia, que não exigem animais castrados. A Argentina passa assim a disputar espaço com países como Brasil e Uruguai, que já são consolidados nesse setor. O México lidera como principal exportador com 1.400.000 cabeças enviadas aos Estados Unidos. A Austrália embarca cerca de 825.000 animais para o Sudeste Asiático e também para o Oriente Médio, enquanto a União Europeia exporta 800.000 cabeças ao norte da África e à região árabe. Já o Canadá também aparece com peso, vendendo 760.000 animais aos Estados Unidos para abate. E o Brasil, embora novo nesse segmento, já exporta cerca de 400.000 cabeças por ano, com destino ao Oriente Médio, norte da África e também Ásia. A genética de qualidade, os protocolos sanitários rigorosos e a ampla capacidade de produção posicionam o país como um fornecedor estratégico no mercado mundial. O jornal El Clarín também destaca o avanço do Uruguai, que deve embarcar 400.000 cabeças neste ano, incluindo machos inteiros das raças britânicas, novilhas, prenhes e bezerros, de diferentes raças. Ano passado, o país exportou 300.000 cabeças. Com novos compradores, como Israel e Argélia, o cenário aponta para a expansão. E o Brasil tem potencial para crescer ainda mais dentro desse mercado em transformação. Agora, é só uma questão de o Brasil se consolidar como um dos grandes players da exportação de gado vivo do mundo. E depois do intervalo eu vou conversar com o Adriano Umezaki. O Adriano ele é coordenador técnico de nutrição da MFG Agropecuária e nós vamos falar dos desafios na nutrição de animais confinados. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do leite spot, que aconteceu na primeira quinzena de abril. Leite spot é aquele leite comercializado entre os laticínios. Segundo dados da Milk Point Mercado, na primeira quinzena de abril, o valor do leite spot se estabeleceu em R$ 3,06 por litro, uma redução de 18 centavos frente ao preço médio da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,24 na média Brasil. Assim como relatado na quinzena anterior, nesta primeira quinzena de abril, as negociações dos principais derivados lácteos no mercado atacadista seguiram gerando reflexos nos preços do leite spot. E diante de uma maior pressão sobre os preços praticados no mercado atacadista e vendas em ritmo abaixo do desejado, as cotações do leite spot apresentaram recuos nesta quinzena, apesar de a demanda pelos derivados dar sinais de maior retração aos preços mais baixos praticados no mercado spot para esta quinzena, e gerou uma maior atratividade por parte dos compradores, refletindo em avanço do volume de compras.
E agora eu vou conversar com Adriano Umezaki. O Adriano, ele é coordenador técnico de nutrição da MFG Agropecuária. E nós vamos falar de um tema muito importante, que talvez é o tema mais importante quando a gente vai engordar boi, principalmente confinado, que são os desafios na nutrição de animais confinados. Adriano Umezaki, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Bom dia a todos que nos assistem. Toninho, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar contribuindo, levando um pouco de informação, né, no que envolve nosso agronegócio, o confinamento. Dizer que é uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui no seu programa. Bom dia. O prazer é nosso, Adriano. Eu tenho certeza absoluta que a nossa conversa vai ser excelente e muito esclarecedora para muitos produtores que fazem essa prática de engorda de bovinos via confinamento. Adriano, você é o coordenador técnico da MFG Agropecuária. O que é a MFG e aonde é a base da MFG? Toninho, a MFG ela é um grupo de confinamentos, né? No ano passado a gente estava entre os principais confinamentos do Brasil, né? Intitulado pela DBO como o maior grupo de confinamentos do ano de 2024. A MFG é um grupo que conta com 8 unidades de confinamento, né, sendo 3 unidades no Mato Grosso, em Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e Campo Verde, uma unidade no estado de Goiás, na cidade de Mineiros, 2 unidades no estado de São Paulo, em Pereira Barreto e Sabino, uma unidade em Coxim, no Mato Grosso do Sul, e uma unidade na Bahia, em Cotegipe. A MFG tem a projeção de abates para o ano de 2025, né, a gente está prevendo abater em torno de 300 mil animais, isso aí dentro de uma capacidade que a gente tem de lotação de 143 mil animais dentro dessas operações que eu comentei. Bom, isso significa dizer o seguinte, que quando a gente faz a rotatividade, chega-se um número aproximadamente aí de 300 mil animais por ano que a MFG ela abate, é isso? Exato. Né, são 143 mil animais de capacidade estática, né, e como o confinamento hoje trabalha basicamente com 2 giros, né, quase 2,5 giros, né, isso leva a um abate total no ano de 300 mil animais terminados. A MFG também tem parceiros que entregam os animais para vocês? Toninho, a MFG, ela consiste num sistema de parceria, né? A MFG, ela é intitulada como um Boitel, né, que a gente conta aí como um braço a mais, né, para o pecuarista dentro do seu modelo de negócio, tá? A MFG, ela consiste basicamente em ser uma extensão da fazenda do pecuarista, ou seja, através do serviço de Boitel, através do serviço de engorda, o pecuarista pode tirar seu animal da sua fazenda, colocar em uma das nossas unidades da MFG e garantir o desempenho ali na fase de terminação, né? Isso é muito importante, Toninho, principalmente no período que a gente está para entrar agora, né, falando em Brasil, né, a nível centro-oeste, né, sudeste, centro-oeste, que a gente começa o período da seca agora, né? Então, a ferramenta de Boitel, a ferramenta de parceria dentro dos confinamentos, ela entra aí com uma estratégia muito importante. O pecuarista, ele precisa reduzir as lotações de dentro da fazenda, né, precisa renovar o giro de estoque de arrobas dele, e muitas vezes, no sistema a pasto, o animal não vai conseguir desempenhar o esperado, né, dentro do período seco. Então, a estratégia de retirar esse boi, que já está um pouco mais errado, que já veio de uma recria, né, no período das águas, e levar ele para dentro de um sistema de confinamento, para dentro de uma parceria de Boitel, e poder estar renovando o seu ciclo de arrobas dentro da é claro que é pesadas e adentrar as categorias mais leves, você pode estar renovando o seu giro e tendo mais oportunidades de elevar seu potencial produtivo. É verdade. Inclusive, para você que está nos acompanhando, essa prática de você pegar o seu animal e entregar para outros, vamos dizer, terminar o seu boi, é uma prática muito interessante. Muita gente acha, não, eu não vou entregar, eu mesmo vou confinar. Se você for confinar, a preocupação que você tem, o gasto que você tem, enfim,
é um conjunto de fatores que, de maneira geral, joga mais contra o pecuarista do que se você pegar seu animal e oferecer para um boitel terminar o seu animal. Por quê? Porque no boitel você tem todas as garantias, de maneira geral. Esses grandes conglomerados como a EMFG, por exemplo, ele oferece todas as garantias para você. Ó, o seu animal não está ganhando peso, ó, o seu animal está ganhando mais. Aquela projeção que nós fizemos para daqui 30 dias vai antecipar. Enfim, quer dizer, existe um conjunto que, por exemplo, a EMFG, ela te oferece e que facilita muito a sua vida. Facilita demais, né, Adriano? Exato, Toninho. Na MFG, a gente conta com um controle, né, muito rigoroso de toda a informação, desde quando o animal é retirado da fazenda, do pecuarista, né, a gente prevê a distância que esse animal vai chegar, a gente consegue calcular mais ou menos uma quebra de peso que esse animal vai ter, né, para ele ter o peso exato, né, a gente faz a pesagem desse animal tanto na fazenda de origem quanto na chegada do confinamento. E, né, por meio da nossa projeção de curva de ganho, a gente consegue acompanhar detalhadamente, né, qual está sendo o peso vivo desse animal. Com isso, o produtor consegue, através da curva de desempenho estimada desse animal, saber muito próximo qual que seria o peso de abate desse animal. Com base na nossa projeção de escala que a gente define com o pecuarista, a gente já consegue saber a data estimada de abate e também o peso estimado de abate com base nos nossos resultados e ganhos de peso dentro do confinamento. Então, é uma ferramenta muito importante para o produtor garantir um resultado muito esperado, muito próximo do que ele tem projetado, para poder estar fazendo conta, né, e estar podendo garantir o resultado dentro da operação. De maneira geral, você tocou num ponto muito interessante, que é, vamos dizer assim, o acompanhamento do peso diário que esse animal está tendo. Num confinamento convencional, se você for fazer na sua propriedade, de maneira geral, 99% dos pecuaristas não tem uma balança onde o animal é pesado religiosamente todo dia, como é feito num confinamento, vamos dizer, profissional, vamos dizer dessa forma. E você pode estar correndo o risco até de a performance dos seus animais não estar sendo tão positiva quanto você esperava quando a gente faz um confinamento convencional. Já num confinamento, onde você tem um boitel que lhe oferece todas as garantias, você tem um acompanhamento basicamente quase que diário. Sabe o que realmente está acontecendo com o seu rebanho, né? Exato, Toninho. Uma ferramenta muito importante que a gente, né, começou a colocar para dentro da MFG algumas câmeras que a gente coloca dentro do curral, que por algoritmo de imagem, ela consegue captar o peso projetado desse animal. Ou seja, a gente consegue, a partir de um parcial do confinamento, saber exatamente quantos quilos o animal está ganhando de peso por dia, com base numa captação, né, de imagem e algoritmo. Né? Isso ajuda a gente, né, falando diretamente de nutrição agora, a gente, né, planeja uma dieta, a gente faz uma dieta muito bem estruturada, com todos os níveis que o animal precisa para expressar seu máximo desempenho, né? E a gente quer que essa projeção da dieta seja o que realmente está acontecendo lá no dia a dia. Então, como uma ferramenta para a gente, né, estreitar um pouco mais o que está aqui na formulação e o que está acontecendo lá no campo, a gente tem algumas ferramentas de tecnologia que nos ajudam e nos auxiliam a saber esse acompanhamento diário de como está o desempenho dos animais. Quer dizer, resumindo isso que você falou, dá para fazer ajustes na alimentação do animal para que ele tenha uma performance muito melhor. Ao passo que se você estiver confinando na fazenda, vamos dizer, na minha fazenda, por exemplo, eu não vou ter essa condição. E ali, às vezes, ao invés de confinar 100 dias, eu vou ter que confinar 120. Enfim, alguma coisa que não é muito legal vai acontecer. Ao passo que numa área de confinamento, por exemplo, como a MFG, como eu disse logo no começo, eles te oferecem todas as garantias, ajustes, enfim, de maneira geral, não se perde quando a gente faz essa prática de negócio, você levar os seus animais para uma área de confinamento, como no caso da MFG. Eu até conheço alguma coisa já da MFG, sei da garantia, da seriedade que vocês têm quando a gente leva um animal aí para vocês.
Adriano, eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, porque tem muita coisa boa que a gente poderia comentar, alguns detalhes, por exemplo. Mas tempo de televisão, infelizmente, é curto. Mas eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui para a gente trocar algumas outras informações que é de grande valia para o nosso público. Pode ser? Toninho, fico à total disposição, tá? E fico totalmente aberto. A gente está seguindo, né, novas conversas, novos detalhes. Né? Se a gente for falar de confinamento aqui, a gente pode ficar vai longe. O dia todo falando que ainda tem assunto. Né? Então, eu fico à disposição. Tá? Tá certo. Ô, Adriano, muito obrigado, foi um prazer em conhecê-lo e pode ter certeza absoluta que nós vamos estar te perturbando aqui daqui a alguns dias. Um abraço, obrigado. Um abraço, Toninho, muito obrigado. Obrigado a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e tempestades. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.